Eu, antes de fazer o discurso que eu quero fazer, eu queria dizer para vocês que o Paulo Okamoto me deu de presente um pequeno livrinho escrito passo a passo para o trabalho de base. Todos nós que temos um pouco mais de tempo no PT, nós sabemos o orgulho que a gente tinha do PT ser organizado em núcleos. Era núcleo por bairro, era núcleo por vila, era núcleo por local de trabalho, era núcleo por local de estudo, e a gente tinha orgulho. Eu lembro que o Apolônio de Carvalho uma vez me contou que nós chegamos a ter 1.600 núcleos do partido organizado em várias categorias e em vários lugares. Lamentavelmente, isso deixou de ser uma prática cotidiana do PT. Uma outra coisa que o PT fez história nesse país, companheiro Rafael, foi o orçamento participativo. Os orçamentos das cidades eram feitos nas vilas, nos bairros, participando toda a sociedade para dizer que obra que ele queria, como que ele queria, onde que ele queria. Isso também, em muitos lugares, deixou de existir. E eu citei o manifesto do PT numa palestra que a Fundação Perseu Abramo fez, para a gente não esquecer de ler o manifesto do PT. Ele está para nós, como a Bíblia está para os religiosos. Ou seja, ele é uma carta de princípio. Eu não esqueço nunca, Paulo, que quando nós escrevemos esse manifesto, foi na casa de um saudoso companheiro chamado Vinícius Caldeira Brantes, professor da USP, uma figura que foi líder estudantil, foi presidente da UNE, e lá estava eu, Olívio Dutra, saudoso Paulo Skramov, estava na reunião em que a gente fez esse manifesto. Bem, companheiros e companheiras, eu queria dizer uma coisa para vocês. Vocês leram na imprensa, um tempo desse, que o Lula caiu e machucou a cabeça. E eu quero explicar para vocês que eu não estava em pé. Eu não estava cortando a unha do pé. Eu estava cortando a unha da mão. Eu estava sentado no banheiro, tranquilamente cortando a minha unha. E quando eu terminei de cortar a unha, eu fui lixar, eu fui afastar para trás. Só que o banquinho era redondo. E como a minha parte de trás não aprendeu a levitar, eu caí e bati com a cabeça numa hidromassagem. Saiu muito sangue, eu fui para o hospital rapidamente. Percebi que não tinha acontecido nada mais grave, mas aí precisa ter um certo tratamento, porque qualquer batida na cabeça é muito delicada. Vocês acompanham isso, até porque no futebol, quando dois jogadores batem a cabeça, eles são tratados imediatamente. Bom, eu estava me tratando e achei que eu estava bom. Quando eu achei que eu estava bom, eu passei o domingo com a Janja na Granja do Torto, tomei banho de piscina, e de tarde eu comecei a sentir uma dor de cabeça. Eu falei, Janja, eu estou com dor de cabeça. E eu falei para ela, mas eu acho que é por causa do sol que eu tomei que está dando dor de cabeça. Porque o médico tinha avisado, a coisa mais delicada é você ter dor de cabeça, então você se cuide. Bem, aí eu fui trabalhar na segunda-feira, trabalhei, fui almoçar em casa, voltei. À tarde eu estava no meu gabinete, numa reunião com o presidente da Câmara e o presidente do Senado, discutindo a pauta. Bem, e aí eu percebi que eu não estava bem, eu voltei no médico. Voltei no médico para fazer uma nova tomografia. Nessa tomografia é que a coisa pegou. Ou seja, um líquido que formou na cabeça, sabe? Ao invés de diminuir, ele cresceu. Ele saiu de 9% para 21,3%. Os médicos ficaram apavorados. Eu fui, sabe, às 10 horas da noite. Eu pedi o avião mais 7, mas só consegui embarcar às 10 horas da noite. Cheguei em São Paulo às 11 horas, abriram um pouco a minha cabeça e ficaram tirando o líquido da minha cabeça, tirando o sangue coalhado e lavando com soro. Eu, sinceramente, foi o momento mais delicado da minha vida. Os médicos chegaram a dizer que eu poderia ter entrado em coma, chegaram a dizer que eu poderia morrer por causa disso. E, graças a Deus, ontem eu fui fazer um exame, ontem de ontem, e o Lulinha está 100% curado da cabeça.
cabeça nova, cabeça limpa. E ontem eu fiz todos os exames que um ser humano tem direito de fazer. E eu quero dizer para você, Lindenberg, com essa juventude tua, eu acho que vai ser muito difícil um jovem de 40 anos ter a saúde e a qualidade da saúde que eu tenho. Portanto, eu queria dizer uma coisa para vocês. Esse país já teve um presidente da República que foi tão acusado, foi tão acuado, que ele, em 1954, teve que dar um tiro no coração. Este país teve presidente que foi acuado, foi afastado e foi embora do Brasil. E eu queria dizer a todos vocês, com a mesma coisa que eu disse quando estava preso, quando me propuseram um acordo para sair da cadeia, que eu disse que eu não trocava a minha dignidade pela minha liberdade. Não tenho. Pois bem, eu quero dizer a todos aqueles que acham que podem destruir o PT. Eu quero dizer a todos aqueles que acham que podem destruir a integridade de um homem, que eu estou mais vivo do que nunca, mais forte do que nunca, e quem quiser nos derrotar vai ter que ir para o lugar que a gente sabe combater, que é na rua, conversando com o povo, conversando com mulheres, conversando com homens, organizando as pessoas, porque a gente não veio de forma temporária. A gente veio para mudar a história do Brasil. E eu estava conversando hoje, companheiros, com o companheiro Edinho e com o Padilha. Eu estava dizendo para eles por que uma parte da elite não suporta o PT. É porque se vocês levarem em conta que nós hoje investimos em política social, em política de inclusão, mais de 300 bilhões de reais. Se não fosse a nossa política de inclusão social e ele estivesse governando esse país, esse dinheiro ia para a mão de quem? Para a mão dos mesmos que sempre ficaram com o dinheiro desse país. E nós queremos dizer alto e bom som, nós vamos cuidar do povo mais pobre, do povo trabalhador, dos empreendedores, dos pequenos, que é quem precisa do Estado. É para isso que o PT veio, é para isso que o PT nasceu. E é por isso que a gente não pode esquecer por que nós nascemos. E muito orgulho eu tenho da minha companheira Benedita. Vocês não sabem quantas vezes o Brizola tentou roubar essa menina do PT. Você não sabe quantas vezes o Brizola tentou convencê-la. O Brizola falava e eu falava, não saia, não saia. E eu tenho orgulho porque eu, sinceramente, amo de paixão essa companheira Benedita, que faz parte da história do PT. E o Pitanga morre de ciúme de mim, morre. Ele não vem em nenhum ato que eu estou presente, porque ele sabe que ela fica caidinha por mim. Então, companheiros, eu queria dizer para vocês que o dia de hoje, Gleice, é um dia especial para mim e para você. Porque de vez em quando as coisas acontecem de forma extraordinária. Eu lembro que quando a Gleice foi disputar a eleição do PT, a primeira eleição, muita gente não queria votar na Gleice, porque a Gleice era estreita. Inventaram até o Lindenberg para disputar com ela. Não, porque ela é muito estreita. Ela só fala para bolha, ela não fala para ninguém. Eu dizia, gente, mas nós estamos precisando de alguém que fale para o PT. O bom presidente do PT não é aquele que fala para fora, é aquele que fala para dentro. É aquele que ganha confiança do partido. Depois que tiver confiança do partido, pode falar para fora. Mas se não tiver confiança do partido, não vai conseguir falar para fora, porque ninguém vai querer respeitar alguém que não é querida dentro do seu partido. E essa menina foi eleita. Essa jovem, que ela também não conta, ela foi criada no PCdoB, viu, Luciana? Ela também não conta, mas ela foi criada no PCdoB. Pois bem, chega a reeleição da Gleice outra vez. Muitos companheiros, porra, o presidente, não é bom ser a Gleice, não. Ela só fala para bolha, ela só fala não sei para quanto. Eu dizia, gente, não tem ninguém no PT com a capacidade de presidir o PT que tem a companheira Gleice. Nós temos que eleger ela porque ela é o que vai dar força ao PT. E hoje, na frente de vocês, eu quero dizer para a companheira Gleice, graças a Deus, o partido compreendeu a necessidade de eleger.
Porque se não fosse você, eu não sei se a gente teria um homem capaz de aguentar a barra que você aguentou defendendo o PT. Portanto, você é motivo de orgulho para mim. Eu lembro que uma vez o Camilo e a Gleice eram meio brigados. Ele é meio brigado. E aí eu fui numa casa de praia que o Camilo tem e levei a Gleice. O que aconteceu? Os dois tomando um mezinho e os dois comendo um camarão. Pronto, ficaram de bem. Hoje os dois se amam e ele compreende o papel dela e ela compreende o papel dele. Aliás, o Haddad está preocupado, porque o Haddad foi o melhor ministro da educação que eu tive no Brasil. E agora ele está preocupado porque o papel do Camilo é deixar ele em segundo lugar e o Camilo ser o primeiro agora. Porque só assim, com essa disputa, é que a gente vai consertar a educação, que é uma dívida histórica da elite brasileira com o povo brasileiro que precisa estudar. Bem, então, companheiros e companheiras, agora que o Lulinha está bom, agora que eu estou altamente perfeito, eu vou começar a falar com vocês umas coisas. Cadê o meu discurso para pôr aqui, hein? Eu vou ler ali, mas veja. Bem, primeiro, eu quero, depois de falar bem da Gleice, eu quero cumprimentar a minha companheira Janja. Porque, não sei se vocês perceberam, a Janja agora é a bola da vez. Agora, para me atingir, eles começam a atacar a Janja. E eu digo sempre para a Janja, você tem duas opções. Ou você para de fazer o que você gosta, eles vão parar de te incomodar, ou você continua falando até eles perceberem que não vão mudar a tua ideologia, não vão mudar o teu pensamento. Isso é uma guerra. É uma guerra. Porque a gente se intromete no governo. Graças a Deus, eu tenho a mulher com quem eu converso política. Graças a Deus, que ela não é uma pessoa que tem medo de falar com o marido. Lá em casa, foi assim com a Marisa e é assim com ela. Cada uma fala o que quiser, a hora que quiser, e eu não sou obrigado a concordar, mas se discordar também, eu tenho que perder alguns debates. Portanto, Janja, continue de cabeça erguida, fazendo o que você gosta, não ligue para a oposição, não ligue. Só tenha preocupação com o Paulo Okamoto, só tenha preocupação, o resto pode fazer. Na minha casa é proibido proibir. Bem, queridas companheiras e queridos companheiros, se em 1980 existisse uma máquina do tempo e pudesse viajar ao futuro, 45 anos à frente, talvez não acreditássemos que aquele pedaço de pano vermelho, com uma estrela branca bordada, seria capaz de fazer tanto pelo Brasil e pelo povo brasileiro. Nós tínhamos uma causa, e nesses 45 anos, jamais nos afastamos dela. Nós tínhamos um projeto de transformação do Brasil e passamos 45 anos ajudando a transformar o Brasil. É importante lembrar que aquela bandeira com uma estrela branca foi feita na rua Maria Azevedo Florense, 273, Jardim Lavínia, em São Bernardo do Campo, pela dona Marisa. Nós tínhamos um sonho, mas a realidade foi maior que o sonho. Nós, os viajantes do tempo, encontraríamos em 2025 um Brasil muito diferente daquele de 1980. Um Brasil mais desenvolvido e mais inclusivo, com menos pobreza e menos desigualdade, com uma economia que cresce e cresce para todos, com aumento de salário, maior rendimento do trabalho e distribuição de renda mais justa, com maior investimento, consumo, exportações, inovação e uma indústria e um agronegócio mais forte, com mais acesso a serviços de saúde, a educação de qualidade, com redução do desmatamento e mais investimento em geração de energia limpa, fortalecendo o desenvolvimento sustentável. Um Brasil que voltou a ser respeitado no cenário internacional,
com maior participação nas decisões globais. Um Brasil capaz de sediar e presidir eventos internacionais da envergadura da cúpula do G20, da cúpula dos líderes do BRICS e da COP30, que será realizada pela primeira vez na Amazônia. Um Brasil grande demais. O Brasil é grande demais para ser pequeno diante de qualquer país, por maior que ele seja. Queridos companheiros e companheiras, é preciso repetir sempre, é sempre tudo o que nós fizemos e estamos fazendo pelo Brasil e pelo povo brasileiro, para que todo mundo saiba e para que ninguém esqueça. Em 2023, enquanto o mercado previa um PIBzinho de 0,8%, nós tivemos um PIB 4 vezes maior, de 3,2%. Em 2024, o crescimento da economia deve ser ainda maior, possivelmente 3,8%, segundo o nosso Banco Central. O dinamismo da economia é resultado de múltiplos fatores. Aqui um dado importante, que é importante dizer para vocês. Quando nós saímos do governo em 2010, o PIB estava crescendo a 7,5%. No primeiro ano da nossa querida companheira Dilma, o PIB cresceu 3%. Depois, esse foi o último 3% que o PIB cresceu. Ele só voltou a crescer mais de 3% no nosso governo em 2023 e 2024. Graças ao trabalho sério feito pelo governo, graças ao trabalho feito pelo companheiro Haddad e graças a todos vocês que confiaram quando a gente estava vivendo um momento muito difícil. Retomada dos investimentos em infraestrutura e desenvolvimento produtivo, expansão no mercado de trabalho, fortalecimento das políticas de inclusão social e aumento do consumo da família. Com o crescimento do PIB, a reconstrução das políticas sociais, que haviam sido desmanteladas pelo governo anterior, os indicadores do mercado de trabalho batem sucessivos recordes. A taxa de desemprego fechou 2,24%, a taxa de desemprego em 2024 em apenas 6,6%, o menor nível de desemprego da nossa história. Chegamos a um total de 103 milhões de pessoas empregadas, o maior nível da série. A massa salarial também atingiu o maior patamar histórico, 339 bilhões e 500 milhões de reais. O salário mínimo voltou a crescer acima da inflação. E 85%, Sérgio Nobre, das negociações salariais em 2024 também resultaram em ajuste acima da inflação. Em 2024, mais de 4 milhões de pequenos negócios foram formalizados, superando todas as marcas anteriores. Não por acaso, o percentual de pessoas pobres é o menor da história, apenas 4%. E já tiramos, em 2 anos, 24 milhões e meio de pessoas da fome e vamos deixar a fome zero outra vez até 2026. Quando assumi pela 3ª vez a presidência, havia um contingente de 33 milhões de homens e mulheres e crianças em situação de insegurança alimentar. Situação alimentar grave. Em apenas 2 anos, retiramos os 24 milhões, graças ao companheiro Eto, que está aqui, o incansável batalhador, ex-governador do Piauí e companheiro presidente, ministro do MDS. Quando retiramos 24 pessoas da fome, do pesadelo de dormir, vocês não sabem o que é uma pessoa dormir com fome. Vocês não sabem o que é a barriga roncar. Uma lombriga grande e querer comer a lombriga menor. Vocês não têm noção. E não é possível um país com a capacidade que tem o Brasil deixar pessoas passando fome. É por isso que eu quero dizer para vocês que em 2026 é um compromisso de honra. Nós vamos tirar novamente o Brasil do mapa da fome. No ano passado, o Bolsa Família fez a maior transferência de renda da série histórica. Foram 170 bilhões e 400 milhões repassados às famílias mais necessitadas. A outra boa notícia é que 1.300.000 famílias saíram do Bolsa Família em 2024 após aumentar a sua renda. Minhas queridas amigas e amigos, companheiros e companheiras, a oposição e o mercado passaram boa parte do ano passado alardeando um inexistente rombo nas contas públicas. No entanto,
o déficit fiscal foi de apenas 0,09% do PIB. Graças ao nosso compromisso, graças ao trabalho do Cooperadade, graças às contas públicas. Em 2023 e 2024, as exportações chegaram aos maiores patamares da história. Os investimentos diretos do país ultrapassaram a marca de 71 bilhões de dólares, superando o recorde anterior registrado em 2023. Com o novo PAC, o investimento público e privado em infraestrutura foi maior dos últimos 14 anos, além das grandes obras de infraestrutura que o Brasil precisa para continuar crescendo. Rodovias, ferrovia, portos, hidrovias, geração e transmissão de energia. O novo PAC investe também na qualidade de vida da população mais vulnerável. O Minha Casa Minha Vida, por exemplo, já ultrapassou a marca de 11 milhões, de 1 milhão e 100 moradias contratadas em apenas 2 anos, desde a sua retomada. Depois de anos de estagnação, a produção industrial voltou a crescer, graças à política como a nova indústria do Brasil. Aliás, um programa belíssimo dirigido pelo nosso ministro de Indústria e Comércio, o companheiro Geraldo Alckmin. Vai no ramo do setor produtivo nacional. Já anunciaram mais de 2 trilhões e 300 bilhões de reais em investimentos. Só a construção civil prevê 1 trilhão de reais. A indústria brasileira voltou a investir, voltou a crescer e, o mais importante, voltou a empregar pessoas. De cada 10 vagas abertas na indústria em 2024, 6 foram abertas e ocupadas por jovens de 18 a 24 anos. Cresce o emprego, a renda cresce junto e as vendas acompanham o movimento. A venda de veículos novos cresceu 15% em 2024, o maior aumento desde 2007 e a maior expansão entre os 10 principais mercados globais. No ano passado, 2 milhões e 650 mil veículos leves foram emplacados no país. O Brasil vai deixando de ser apenas um exportador de commodities e matérias-primas. Em 2024, a indústria de transformação brasileira exportou quase 182 bilhões de dólares. Os bens de alta tecnologia foram os mais vendidos. O Plano Safra 2024-2025 atingiu um valor recorde de 475 bilhões para o financiamento da produção agrícola. A agricultura familiar também recebe volume recorde de recursos. São 76 bilhões, com juros mais baixos e linhas especiais para aquisição de equipamentos e para a produção orgânica e agroecológica. Em 2 anos, abrimos 302 novos mercados para a exportação de produtos brasileiros. Minhas queridas companheiras e queridos companheiros, no governo do PT, a educação voltou a ser tratada como prioridade. O programa Pé de Meia beneficia mais de 4 milhões de estudantes. Não são números, são jovens que não precisam abandonar os estudos para trabalhar. Graças ao incentivo oferecido pelo Pé de Meia, o Enem de 2024 bateu recorde de inscrições entre concluintes do ensino médio e da rede pública. Nada menos que 94% dos formandos se inscreveram. Em 2 anos, atingimos o maior percentual de matrículas em tempo integral da série histórica, 22%. O número de matrículas na educação profissional pública também bateu recorde, chegando a 1 milhão e 300 mil pessoas. E vai crescer ainda mais com a criação de mais 100 novos institutos federais. Na saúde, o Programa Nacional de Redução de Fila da Cirurgia já mostra bons resultados. Em 2024, foram realizadas 5 milhões e 300 mil cirurgias, um crescimento de 42% se comparado a 2022. O programa Mais Médico, negligenciado pelo governo anterior, voltou com força total. O número de médicos em atuação pelo programa dobrou, passando de 13.700 em 2022 para 26.800 em 2024. Retomamos com êxito o Plano Nacional de Vacinação, que fez do Brasil referência mundial, mas que havia sido negligenciado pelo governo anterior. Avançamos também na garantia de terras para as comunidades quilombolas e os povos indígenas, reafirmando o compromisso com seus direitos históricos. Foram 32 terras quilombolas tituladas
e 13 terras indígenas homologadas desde 2023. Lançamos o Plano Nacional de Igualdade Salarial para combater a discriminação no mercado de trabalho. Nada justifica que a mulher trabalhe igual e ganhe menos que o homem e seus colegas. Lançamos também o Plano Juventude Negra Viva, o maior conjunto de políticas públicas para a juventude negra da história do país, criminalizada durante os 4 anos do governo anterior. Cultura teve 5,6 bilhões empenhados em 2023 e 2024. Em 2024, o Brasil chegou ao número de 3.509 novas salas de cinema, o maior número da história, resultado direto da retomada do Fundo Setorial de Audiovisual. Eu não posso deixar de fazer referência ao bom momento do cinema nacional e dizer: nós, o PT, ainda estamos aqui. Companheiros e companheiras, estou certo de que muita gente, especialmente os nossos adversários, gostariam de saber a fórmula mágica que leva um partido político brasileiro a completar 45 anos de vida. E mais importante, saber como é que um partido político brasileiro completa 45 anos de história fiel aos seus princípios que nortearam a sua fundação. Acontece que o PT não é apenas um partido político. O PT é uma ideia. E a ideia que a democracia é um valor inegociável e precisa ser defendida a qualquer custo. É a ideia que o crescimento econômico deve beneficiar o conjunto da população e não apenas uma minoria privilegiada. É a ideia que é preciso governar para todos, mas com olhar especial para aqueles que mais precisam. É a ideia que toda família tem direito a 3 refeições diárias, moradia digna, saúde, educação de qualidade. O PT é uma ideia que se transformou em uma causa. E quem tem uma causa, seja um ser humano ou um partido político, não envelhece nunca e nunca perde a razão de sua existência. Nesses 45 anos de história, enfrentamos enormes desafios, mas nenhum desafio é maior que a nossa capacidade de luta. Perdemos a conta de quantas vezes tentaram nos destruir, de quantas vezes decretaram a morte do partido. Acontece que ninguém pode matar uma ideia, quando essa ideia cresce, ganha corpo e alcança o coração de todas as pessoas. O PT é essa ideia, mas para que continue a mudar o Brasil, o PT precisa mudar, o PT precisa avançar, sem perder de vista a sua essência. Tenho recomendado aos companheiros e às companheiras a leitura do manifesto da criação do PT. Quero destacar um trecho nesse manifesto que foi escrito há 45 anos atrás. Presta atenção, abre aspas. O PT quer atuar não apenas nos momentos das eleições, mas principalmente no dia a dia de todos os trabalhadores. Fecha aspas. A pergunta que eu preciso fazer, e fazer a cada um e cada uma de nós, é a seguinte: 45 anos depois, estamos atuando no dia a dia dos trabalhadores e das trabalhadoras? A verdade é que precisamos voltar a discutir política dentro da fábrica, no local de trabalho, ir aonde a classe trabalhadora está, da cidade e do campo. É preciso que a gente volte a dialogar com a periferia, percorrer o Brasil, dialogar com as igrejas, gastar sola de sapato na periferia, ocupar de novo as ruas com nossas bandeiras, porque se a gente aparece apenas 4 anos para pedir voto, seremos iguais a qualquer partido político desse país. E o PT não nasceu para ser igual. O PT nasceu para ser diferente. Mas não se trata de propor uma volta ao passado. O Brasil e o mundo mudaram muito nos últimos anos. E o PT precisa estar conectado com o futuro. Um futuro de enormes desafios, não apenas para o Brasil, mas para toda a humanidade. A crescente digitalização do trabalho
a precarização da classe trabalhadora e a extinção de várias profissões, as incertezas quanto ao rumo da inteligência artificial, que desfaz as fronteiras entre a verdade e a mentira, a ascensão da extrema-direita em vários países, com a ameaça crescente à democracia, o crescimento da fome, da concentração de renda e da desigualdade ao redor do mundo, a emergência climática, que ameaça o planeta e a própria sobrevivência da humanidade. O PT precisa entender as demandas dos jovens trabalhadores, trabalhadoras, que preferem trocar a segurança da carteira assinada pela liberdade de fazer a própria jornada de trabalho. Precisamos estar atentos às novas formas de comunicação. Precisamos ocupar as redes sociais, rebater a desinformação, as fake news, com a maior agilidade possível. Não precisamos temer o futuro. Precisamos, ao contrário, ajudar a construir um futuro melhor para o Brasil e para o povo brasileiro. Provando que mesmo no mundo cada vez mais digitalizado, mesmo viajando numa máquina do tempo há 45 anos à frente, o Brasil vai sempre superar a mentira, o amor vencer o ódio e a esperança ser maior que o medo. É esse país que nós precisamos construir. E eu queria terminar dizendo uma coisa para vocês, companheiros e companheiras. Nós temos 2 anos de mandato pela frente. Eu pensei que a gente tinha trazido para vocês um material que a gente tem que entregar. Mas, lamentavelmente, houve um erro, a gente não entregou. Nós vamos distribuir o material para que cada militante do PT saiba tudo que foi feito nesses últimos 2 anos. Tudo. Não haverá falta de vírgula. E por que eu quero fazer isso? Primeiro, para dizer para vocês que eu já fui presidente 8 anos. E posso dizer para vocês que nós já fizemos, nesses 2 anos, mais política de inclusão social do que nós fizemos nos 8 anos. Lamentavelmente, a gente não conseguiu fazer com que isso chegasse até vocês. E se vocês não sabem, não tem que defender. Eu tinha um publicitário que falava até para mim: ô Lula, a gente só vai ganhar o jogo quando as coisas que a gente faz estiver sendo comentada na mesa de um bar. E o que nós queremos é que vocês saibam cada coisa que nós fizemos. É muita coisa. E vocês podem ter certeza de uma coisa: nós vamos terminar o mandato fazendo muito mais. Porque senão eu não teria voltado a ser presidente do Brasil. Eu seria louco, depois de ser aprovado com 80%, voltar ao governo para ser um fracasso. Esse ano é o ano da colheita. Esse ano nós vamos entregar a jabuticaba que nós plantamos, a soja que nós plantamos, o milho que nós plantamos, o arroz que nós plantamos, e vocês vão perceber quantas coisas vocês têm que se orgulhar de fazer. E um compromisso de vocês: é preciso que a gente tenha coragem de enfrentar as fake news. A gente não pode receber mentira e divulgando as mentiras. É preciso que a gente cuide, cada um de nós. A internet permite que cada um de nós seja um combatente, seja um soldado. Cada um de nós tem que ser o seu próprio jornalista. Ninguém é obrigado a ficar acreditando nas sendices que as pessoas falam. Vocês estão acompanhando a imprensa. Vocês estão vendo o que o presidente dos Estados Unidos fala. Os Estados Unidos, desde a Segunda Guerra Mundial, vendeu a ideia que era o paladino da democracia. Vendeu a ideia que era o xerife da paz. Vendeu a ideia que tinha que ter mercado livre, sobretudo depois de Reagan e de Margaret Thatcher. Hoje, o que ele fala é totalmente ao contrário do que ele falava nos anos 80. Sabe, a América para os americanos. Sabe, o canal do Panamá é dele. O Canadá não é mais um país, é um estado. A Groenlândia é dele. O México não tem mais o Golfo agora passou da América. Ou seja, esse cidadão, ele não foi eleito para ser xerife do mundo, ele foi eleito para governar os Estados Unidos, e ele que governe bem. E quem vai governar o Brasil somos nós. O brasileiro vai governar do jeito que a gente quer. Ninguém, nem esses produtores da plataforma que pensam que manda no mundo, ninguém vai fazer com que a gente mude de rumo nesse país. Ninguém. Não adianta ameaçar pela justiça. Não adianta perseguir o Alexandre de Moraes, porque nós precisamos dar os parabéns ao Alexandre de Moraes e ao Procurador-Geral da República pela denúncia
contra os golpistas de 2008. É importante lembrar, meu caro José Dirceu, que o Partido Comunista Brasileiro, o nosso velho e saudoso Prestes, foi perseguido durante mais de 60 anos, sem fazer 10% do que eles tentaram fazer. E eles agora estão pedindo anistia. Nem foram condenados, já querem ter anistiado. Eles deveriam estar pedindo, era inocência. Era, sabe, não pedir anistia. Eles vão ser julgados. Se tiver culpa, vão ser condenados. E aí sim, eles vão ter que amargar o gosto das coisas que eles fizeram com muita gente inocente. Até com a nossa presidenta Dilma, que ficou 3 anos na cadeia. Eles têm que saber que neste país, a gente gosta da democracia. A gente vai defender a democracia, porque somente a democracia permite que um companheiro pobre da periferia possa ser candidato a deputado, possa ser senador, que o metalúrgico possa ser presidente da República, que a gente possa organizar a sociedade do jeito que ela quer. E a gente não vai abrir mão. Portanto, companheiros e companheiras, é importante que a gente coloque a democracia no nosso tema. É importante que a gente coloque a democracia no nosso dia a dia. Porque não adianta a gente fazer bravata. Não adianta. Sabe, nós passamos gritando 4 anos. Não passarão, não vai ter impeachment. E teve impeachment. E teve impeachment. Então é importante que a gente saiba o seguinte: se eles voltarem, tudo aquilo que é conquista, você sabe que ele destrói. Destrói. E não falharão em construir mentiras para destruir a gente outra vez. O Zé Dirceu sabe o que é ser vítima de mentira. Está aqui o companheiro Delúbio, sabe o que é ser vítima da mentira. O companheiro Vacário, que não está aqui. E tantos outros companheiros que foram vítimas de mentira. Eles primeiro contam a mentira para depois tentar nos destruir. Eu sei o que eles fizeram comigo. Eu sei a tentativa de destruir. O que eles não sabiam é que eu aprendi que a dona Lindu não baixe a cabeça nunca. Se baixar a cabeça, eles colocam uma cangaia e você nunca mais levanta a cabeça. Eles têm que saber. Eles têm que assumir e têm que aturar. Que vai ser um metalúrgico que vai provar que o povo sabe governar melhor do que a elite brasileira que governou os países 500 anos. Eu queria, companheiros, terminar, Gleice, fazendo um desafio para vocês. A gente precisa conhecer um pouco a história para a gente não cometer erro. A proclamação da República foi feita em 1889. E assumiu a presidência o Marechal Deodoro da Fonseca. De lá para cá, nós tivemos centenas, dezenas de presidentes. Eu queria que vocês analisassem a história para saber em quais momentos da história deste país houve inclusão social. Vocês podem pegar de 1889. Todos vocês têm cara de ser eleitor. Todos vocês têm cara de ser letrado. Então, começa a ler a história, porque é preciso a gente falar em qualquer lugar que a gente quiser. Qual o momento da história desse país que teve política de inclusão social? Nós tivemos 2 momentos. Um foi o Getúlio Vargas. Um foi o Getúlio Vargas com a CLT, que tirou o povo da semi-escravidão, criou jornada de trabalho, criou direito de férias, criou salário mínimo. Outro, somos nós, com a política de inclusão social. Veja se tem na história outro momento, porque o povo pobre era um número, era um estudo de pesquisa, que valia muito para a época das eleições. Mas ninguém nunca se preocupou a tratar. Vocês viram que só o ano passado a gente investiu 170 milhões no Bolsa Família. Se eles fossem o governo, esse dinheiro certamente iria para a mão de meia dúzia de pessoas. Então, companheiros e companheiras, eu quero que vocês saibam do seguinte. Quero que vocês saibam. Muitas vezes a gente tem dificuldade de ser governo. Muitas vezes, por falta de informação, se alguém faz uma crítica, você logo fica irritado, logo fica nervoso. Porra, o cara está fazendo crítica. Você tem que ter informação para você fazer o debate. A política de hoje não é brincadeira. Quando nós ganhamos do Fernando Henrique Cardoso, nós ganhamos o Fernando Henrique Cardoso do PSB, foram para o canto dele, e nós governamos o tempo direto, Lula e Dilma. Mas agora não. Agora nós temos uma extrema-direita, radicalizada, mentirosa, tem a maior disfarçatez e não tem medo de falar qualquer calúnia, qualquer filha da mãe que ele fala com os outros. Todo mundo é ofendido todo dia. E a gente não pode tratá-los
sabe, como se ele fosse correto. Não, nós temos que enfrentá-lo. Cada militante do PT, cada militante dos partidos de esquerda, do PCdoB, do PSTU, do PSB, do PDT, todos os partidos de esquerda, tem que saber que nós estamos numa guerra. É nós contra as empresas de plataforma digital. Onde já se viu o vice-presidente americano foi na Alemanha fazer um discurso defender a extrema-direita. Isso nunca aconteceu. Isso nunca aconteceu. E nós deixando isso acontecer, o que vai correr risco é a democracia. E quem não gosta de democracia, procure alguma coisa melhor que não existe. Por isso, companheiros, eu tenho alguns compromissos hoje. O primeiro é ajudar o povo brasileiro a crescer. O primeiro é ajudar o povo trabalhador a crescer. O primeiro é melhorar a vida das pessoas. É derrotar o preconceito contra a mulher, sabe? Derrotar o preconceito contra o negro, derrotar o preconceito contra o pobre. O outro é defender a democracia em qualquer lugar do planeta Terra, porque sem ela tudo vai piorar. Então, gente, essa é a tarefa do PT. Essa é a tarefa do PT. Cabe ao governo fazer as coisas corretas e dar informação para vocês. Porque o governo que não dá informações, às vezes não tem como o militante defender. E eu sei que nós não demos as informações. Eu fiz uma reunião ministerial faz mais ou menos 20 dias. E eu descobri na reunião, Gleice, que o ministério do meu governo não sabe o que nós estamos fazendo. Não sabe. Olha, se o ministério não sabe, o povo muito menos. Então, companheiros, agora vocês vão saber. E agora é o seguinte, não tem mole. Não tem mais mentira contra nós. Cada mentira tem que ser respondida no pé da letra. Cada mentira tem que ser respondida. Eu tenho dito o seguinte, 2025 é o primeiro ano da colheita. E segundo é o ano em que a verdade vai definitivamente derrotar a mentira no Brasil e no mundo. Um abraço, parabéns PT, parabéns companheiro militante. E vamos continuar andando de cabeça erguida nesse país. Um abraço, gente. Ah, tem um bolo agora aqui. Muito obrigado, presidente. Tenho certeza que muita gente acompanhou essa celebração de todos os cantos do Brasil, porque o PT